Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Rapaz que tá todo dia treinando, faz aquela foto no espelho na academia e posta nos stories todo dia. Senão ninguém acredita, não tá fazendo diferença? Verdade, cara. Pelo Não menos fez eu sem fui. camisa ainda, poxa. Claro, nem vou. Primeiro que provavelmente vou apanhar em casa se eu fizer. Segundo que vergonha, né? Já basta. Já basta ele andar com essa carinha bonita aí pela não rua. não preciso passar esse tipo de vergonha. Ai, você tá bem, né, meu irmão? Sim, Tá tudo bem, bom. você tá bem? Bem, graças a Show de Deus, bola. cara. Olha só, a gente começa falando do Vasco, porque o Carille, cara, sempre foi conhecido como treinador retranqueiro, coisa e tal, mas o Vasco até agora tomou bastante gols no Brasileiro, né? Cara, o Carille não consegue acertar a defesa do Vasco, né? O sistema tá defensivo do difícil. Vasco são 7 gols em 4 jogos, quase 2 gols por jogo, né, Zeca? E é só o fato começo, é que né? a vida útil do Carille no Vasco parece que vai ser bem curta, né, Zeca? Se esse final de semana não conseguir fazer uma coisa muito absurda aí, porque, tipo assim, eu acho que não vai ser só. Não depende só de não perder pro Flamengo. Não, vai ser como Ele precisa vai jogar bem. O É. Vasco até ganhando alguns jogos, o Vasco não jogou bem. Entendeu? O Vasco não tem jogado bem. E embora tenha alguns jogos tenha criado algumas chances, mas não tem correspondido. Tanto é que venceu o Porto Cabelo? Foi o Porto Cabelo? Isso, venceu por 1-0. Venceu por 1-0 e a torcida Verratti, vaiou muito. O Vasco criou muitas chances aquele Verratti jogo. O goleiro fez o gol, sim, salvou, o goleiro mas... do time do Porto Cabelo defendeu demais aquele jogo. É verdade. Mas A torcida também não vê essas coisas, puxa vida. cara, mas o time não jogou bem, cara. Criou muitas chances, mas não jogou bem, né? Pois é. Aí é complicado, né? Sim, sim. Então, olha só, em 4 jogos pelo Brasileiro, 7 gols gols sofridos já. Cara, realmente, sim, o cara ele tem que rever isso. Tem que acertar a defesa, né? Já tem que acertar, cara, porque realmente aí, o próximo confronto é com o Flamengo. Sim. E aí, é o que você falou, cara. Tem que jogar, tem que convencer, porque mesmo vencendo o clássico, sim, se não jogar bem... aí, tipo assim, vai ganhar mais um jogo. Aí vai ficar naquela, tem que ganhar e convencer, né, Agora, cara? se perder também, eu Pode acho ganhar que... de 0-0, mas se ganhar jogando bem... É Pois outra história. Pois é, agora, se perder o clássico aí, eu acho que realmente o Carille... Eu acho que ele roda. Não segue depois do final de semana, não. Também acho que não. Bom, falando do Flamengo, cara, o Flamengo ontem venceu... atropelou, né? O Juventude do Maraca, foi em ritmo de treino, né, Zé? O foi Juventude não conseguiu jogar bola ontem. Legal que o Pedro, né, voltou a marcar gols depois de muito tempo. Muito legal. O Flamengo venceu por 6-0 o Juventude, né? Pra quem, sei lá, dormiu, sei lá, não viu o telefone ainda, né? Os gols foram do Pulgar, Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro 2 vezes. Podia ter feito um de pênalti, mas ele perdeu o pênalti e no rebote ele fez o gol, né? Pelo menos marcou, né? Sim. E, cara, mostrou que tá bem, teve que dar uma explosão lá pra poder chegar na bola no pênalti, né? Parece que o Pedro tá... Pelo menos fisicamente, ele tá bem pra jogar. Precisa, óbvio, ganhar tempo de bola e tudo mais. Mas acho que né? 90% o cara já tá... Eu acho também. Eu Tá acho aí, que só né? falta a parte do tempo de bola, né? Isso, exato. Que aí só ganha jogando, não tem jeito. O Felipe tem que botar ele pra jogar. Mas apesar dessa vitória, né, elástica por 6-0, o Felipe Luiz falou que não se ilude com o resultado não, Zeca. Ele ainda afirmou que tem margem pra melhorar o desempenho. Ele falou realmente, o Flamengo acertou muito, realmente, o time acertou muito, mas ele viu alguns erros também, então falou. ele tem coisas a mudar no time, né, a mexer. Ele falou do sistema defensivo, que aconteceu alguns erros lá, né, mas que sim, o Flamengo, óbvio que o time acertou muito e aconteceu o que não vem acontecendo. O Flamengo não tem, assim como o Botafogo, não tem sido efetivo, não tem feito os gols, né. Cria as oportunidades e não marca. Aconteceu várias vezes isso, até contra o Central Córdoba, que ele falou no jogo lá. O Flamengo criou bastante chances e não fez gols. E depois tomou gols e desequilibrou contra o Central Córdoba. Desequilibrou mesmo, né? Perdeu. Sim. Foi complicado. Cara, futebol não tem bobo, né? Essa é a verdade. E o time do Central Córdoba é malandro, fez o gol e, meu irmão, esperou só uma outra oportunidade, fez o segundo. Mas a verdade é essa. O Felipe também falou do público, né, cara, que tava absurdo de pequeno, foi acho que mais ou menos 31 mil. Por aí. Um pouquinho mais de 31 mil, puxa. Presente, não né? Pode, né, pra ver o Flamengo, mas cara, enfim, ingresso caro. Sim, ingresso tá muito caro. Agora, ele até falou, né, que não é dele esse assunto, é da diretoria, mas... Mas ele falou, achei legal. Ele é corajoso. Sim. Meu irmão, o Felipe Luiz... Luiz... quero ver o torcedor Ontem ele tava com a... Sei lá com o que ali. Meu irmão, falou de tudo. Falou das casas de aposta, né? Perguntado sobre o Bruno Henrique, ele pediu, né, que todo mundo dê pelo menos a presunção de inocência pro Bruno
Henrique, né? Ninguém é culpado até que seja provado, né? Embora esteja muito difícil a situação do Bruno Henrique, ele pediu. E foi perguntado sobre as casas de apostas. Ele falou que antigamente, nos carros de Fórmula 1, tinha propaganda de cigarro. Isso acabou. Que isso um dia vai acabar também para casa de apostas. Só que ele esqueceu, né? Ele é corajoso que tem. A patrocinadora master do Flamengo é a casa de exato. aposta. E assim, cara... Mas ele falou, não faço propaganda Depois também disso, de nenhuma empresa falou de que foi apostas. procurado e não topa fazer e tal, porque ele não concorda, que o Diego Ribas soltou um vídeo falando que é uma droga, casa de aposta, que é um vício e tudo mais. Bom, não vamos entrar nesse assunto. Mas o fato é que depois dessa resposta aí pediram pra não perguntar mais de casa sobre apostas e calaram o Felipe Luiz. Uma voz veio do Ele além, tava né? com a língua solta hoje, falando só tudo. sobre o jogo. Cara, tem que falar mesmo, é complicado. isso, não tá errado, só que você... Quantos brasileiros aí que não sabem, né? Conflito de apostar? interesse, talvez? Sim, porque... Né, porque o time recebe de uma casa de aposta e talvez uma das pessoas mais importantes dentro do clube hoje, né, que é o treinador, que tá em evidência, tá falando mal de quem paga o salário dele. Então, irmão, de certa forma, complicado. Por isso que, né, pediram pra ele, pediram pra não perguntar mais. Ele foi mas não mentiu também, exatamente. né? Não mentiu, Exato. então assim, né? Agora realmente foi um bom jogo, né? Por parte do Flamengo, sim, deu tudo certo. Uma goleada aí, Sim. foi em ritmo de treino, né? Como você falou. Sim, o Arrascaeta, tá como há um bom tempo a gente não via, né? Parece que tá entrando em forma e tá cada vez melhor. Não é um né? bolão, realmente, Sim, né? sim. E ele citou, né, que ele poupou alguns jogadores, né? Tirou De La Cruz, saiu o Léo Ortiz, né? E foi mais quem? O Bruno Henrique também não tava, né? O Bruno Henrique começou no banco. Entrou só depois. E ele poupou 3 também, e com isso o Flamengo ganhou e foi bem, né? Diferente do Central Quarto. Mas, bom, verdade. são outras peças, Diferente outro daquela jogo, partida, é outra história, assim. Time Bom, mais cascudo, né? digamos. Exatamente, né? E olha só, o Botafogo empatou. Sim, Renato Paiva, poxa, falou que vaias, né? Gritos de burro fazem parte, minimizou. Mas sim, assim, cara, faz parte. a grande verdade é que ele tem que abrir o olho. Tudo bem, encarou São Paulo, né? Não é um jogo fácil, mas o São Paulo mas tava... tem que abrir o olho com a sequência. Sim, ele tem que se... Cara, não sei. Ele tem que se acertar, né? Porque o Botafogo tá muito desequilibrado. O Botafogo pegou um São Paulo que não tava completo, não tinha Lucas, né? Talvez não. Quem foi a criatividade do São Paulo ontem foi o Ferreirinha. Né? Jogou muita bola, fez gol, deu passe pra gol. O Botafogo jogador, não né? pode tomar um gol como tomou o segundo gol do André Silva, se não me engano. Né, que, sozinho no meio da área, cara, um zagueiro, a bola já passou entre as pernas de um defensor do Botafogo e por um passe do Ferreirinha, e o cara sozinho só empurrou pro gol. Aí é não vacilo, pode, velho. não E pode. um monte de zagueiro em volta, olhando a isso, jogada, né? não tem como, cara. O Botafogo precisa se acertar defensivamente, né, desde o ano passado que não consegue. Os gritos de burro foi porque ele tirou o Gregor e botou o Patrick de Paula. O Patrick de Paula nem foi de todo ruim, mas assim, né, já é meio que perseguido de certa forma, né. Ele falou que a torcida... O time tava perdendo quando ele fez isso, né? Sim. O Patrick de Paulo, se não me engano, participou de uma jogada de gol. O Savarino e o Igor Jesus fizeram os gols do Botafogo. O Savarino um golaço, né? R2 quadrado, né? Aquele golzinho colocadinho do videogame. Golaço. Gol de videogame, golaço, gol de videogame. Foi colocadinho no canto. O Ferreirinha fez um gol muito parecido um pouco antes, né? Mas fato é que o Botafogo criou pra vencer o jogo. Poderia ter sido outro cenário, porque teve um gol anulado do São Paulo que, meu irmão, poderia ter sido validado. Foi a interpretação do juiz, que eu esqueci o nome do outro jogador que participou da jogada. O Ferrarese fez o gol. Acho que é Ferrarese o nome do cara. Fez o gol e eles julgaram que o rapaz participou da jogada. Eu achei que não, que ele não interferiu, mas faz parte. O futebol é esse. E poderia ter sido outra história. Na hora tava 1-1 o jogo ainda, né? Seria o 2-1 pro São Paulo. Aquela história, né? Se é muita história, mas assim, já tem que se policiar. O Botafogo mal bem tomou 3 gols ontem. Tem que realmente Um não valeu, mas tomou. Tem que então, realmente parar. Tem que rever. Esse é o nosso problema tá agora. Errado. Vamos ele acertou uma parte, né? Porque no jogo anterior, eu não me lembro quanto que foi, que ele tirou o Savarino do meio, as coisas não funcionaram. Dessa vez, o Savarino no meio, o time foi mais criativo, né? Foi mais dinâmico, jogou melhor. Tem que ser, né? Jogou melhor na frente. Criou muitas chances. O Botafogo poderia, de fato, ter ganhado o jogo até tranquilamente. Mas, sobretudo no segundo tempo. Vacilando, né? Mas, ele se complicou na defesa, onde né, não pode, meu irmão. Não dá, é um jogo que a bola tem, como diz alguns treinadores, dizem que tem hora que a bola entra e hora que a bola não entra. Meu irmão, num jogo que a bola não entra, imagina, poderia ter perdido esse jogo ontem por
não ter feito gols. Consequências, né? Pois é verdade, né? Já no Fluminense, o Renato Gaúcho, né, afirmou que o time fez um jogo brilhante e de inteligência ontem contra o Corinthians. Cara. E realmente, assim, vencer lá são é complicado. São 4 jogos e 4 vitórias, né? O Fluminense venceu por 2-0, gol de René, que gol do René, né? Ontem foi a noite dos golaços, eu né? Eu fiquei impressionado, falei, caraca, que gol do René. Golaços, só golaços ontem, né? 2 gols. Um gol do René, o outro foi o Arias, que já fazia um tempinho que andava dando uns vacilos nos pênaltis aí, ontem ele converteu, né? Mas o Renato Gaúcho, na coletiva, falou que a confiança que ele passa, né, passada, né, pros jogadores, é fundamental no trabalho aí, porque ganhar do Corinthians lá não é fácil, não é matéria fácil, e eu acho que o Corinthians, a vitória sobre o Corinthians meio que deu uma... consolidou, né, cara? O Fluminense vinha de 2 vitórias antes, mas assim, o Santos, beleza, é um time grande, mas não vinha num momento bom também, né? E os outros times não tinham tanto tamanho, igual o Corinthians, você ganhou um Corinthians um dentro de casa, assim, e o Fluminense sofreu também, o Corinthians chutou a gol, teve chances e tal, mas o Fluminense se mostrou aí que parece que vai brigar por coisas grandes esse ano, ainda mais com a chegada do Renato. Mais um trabalho marcado do Mano, né? Que ele sai e o cara chega depois dele e faz o time jogar bola, né, cara? Pois é, assim, com o elenco que o Fluminense tem, realmente, puxa, sim, cara, o Fluminense tem um ótimo elenco, cara. Se você parar pra pensar, jogar do jeito que tava jogando, realmente não tava legal. Sim. Agora, em pouco tempo, realmente, o Renato Gaúcho já... né? Ele já sabia, né, cara? Ele é malandro, né, cara? Ele já provavelmente ele já conhece os jogadores que estão ali. A maioria jogava aqui no Brasil mesmo. Mas... é um cara bom de elenco também. Sim, até com as lesões, cara. Até com lesões, né? O René não vinha jogando com o Mano. O Fuentes, que era o titular, o Fuentes machucou sério no Carioca, né? Se não me engano, foi nas finais. Rapaz, eu não lembro. O Fuentes lateral esquerda, aí passaram a usar. O Mano começou a usar o René, aí o Renato agora tem usado direto, né? Cara. Deu certo, né? Sim, e fora outros, né? Martinelli subiu de produção com o Renato, né? O Mano não tava legal, realmente. Assim, cara, quando você tem um problema com o elenco, é complicado. Mas, assim, internamente assim, não se sabe. Se fala muita coisa e tudo. Mas, assim, vendo o time jogar, sim, o Mano é um sabia cara que tinha uma coisa que não tava legal. O Mano é um cara complicado, né? A gente vê que ele brigou com o Thiago, brigou com o Marcelo, né? E talvez ele não tivesse o elenco na mão como todo mundo imaginava, né? Pois é. Meu camarada, então tá falado, cara. Aquele abraço. É isso. Valeu. Aqui. Um abraço. Bom feriado pra você. Valeu. Esporte Terê FM.